Fala pessoal, tudo bom? Eu acho que antes de tudo, né, eu devo dizer quem sou eu, quem é o João Freitas e o que eu tô fazendo aqui nesse vídeo, né? Que experiência eu tenho em como me recuperar após os 50 anos, né? Eu tenho 50 anos, tá? E a minha vida, assim, ó, vou abrir o coração pra vocês, tudo que já passou por ela, né? Tudo que eu já passei. Já tive uma vida classe média alta, já tive carro, né? Carrão, tinha um cargo grande em uma empresa, né? E tinha uma vida bem estável, bem estabilizada. E o que aconteceu? Em 2019, né? Resolvi empreender, resolvi começar um negócio, pesquisei bastante na minha cidade o que pôr, né? Como pôr. E cheguei numa conclusão que ia pôr um negócio, tá? Escolhi o melhor ponto da cidade e realmente, olha, abri em dezembro de 2019 um negócio, uma mega sorveteria, né, de buffet, e realmente estava indo muito bem. Na empresa que eu tava, eu tinha um cargo de superior, né, ganhava bem, tinha um cargo superior, estabilizado, há quase 15 anos na empresa já, e tava tranquilo, a minha esposa vai tocar o negócio, e eu faço a parte administrativa, financeira, de compras, né? E ela gerencia. E tava tudo bem. Mas o meu antigo patrão não gostou da ideia. Ele achou que eu não daria conta de cuidar do meu negócio e dos cargos que eu tinha e resolveu me desligar da empresa. E tudo bem, bem tranquilo. Em dezembro, eu abri dia 6 de dezembro de 2019, minha empresa. E em 30 dias eu vendi 100 mil reais. Mais de lucro alto. Eu vou ficar rico, né? Janeiro deu uma caída, fevereiro se manteve, né? E quando chegou em março, dia 20 de março, 21 de março, simplesmente a gente chegou na empresa para abrir e tudo fechado. Não podia abrir nada. Pandemia. Na minha cidade não tinha ninguém ainda com sintomas ou com a Covid-19, mas o que aconteceu que tudo fechado, as lojas, empresas, os estabelecimentos, já continua aberto o mercado. Eu tinha um bom capital de giro, eu tinha pego meus direitos da empresa que eu saí, com 14 anos. Eu tinha um dinheiro que tinha entrado já na empresa, né? Tá tranquilo. Isso vai se estender aí por 15 dias no máximo, 3 semanas. Aí a situação foi piorando cada vez mais. Primeiro ano bem tranquilo. Eu tinha capital de giro, me mantive, não fechei nada na sorveteria, né? Respeitei tudo que o pessoal dizia para fazer, eu respeitei, fechava. Tinha que atender pela porta, ainda atendeu, né? Claro que no momento que estourou a pandemia, eu desliguei, tinha 5 funcionários, né? Acabei desligando os funcionários, que é meu e minha esposa. E assim se estendeu. Passou um ano, passou 2, a Covid já estava diminuindo, a vacina veio, né? Mas eu notava que cada ano estava pior. As pessoas com menos dinheiro, o supérfluo, né, tava deixando de lado, estavam focando mais em comprar alimento, né, e eu via sorveterias ao redor, muitas que aberto fechando de novo, né, e o desespero começou a bater. O meu capital de giro foi, e eu consegui com o meu fornecedor um prazo, então eu comprava, e daí o aluguel segurando. Mas por que eu cheguei nisso? Para dizer que quando eu cheguei com 48 anos, eu fechei a sorveteria, tive que fechar, e me vi o quê? Com 48, 49 anos, me endividado, sem recurso algum, sem o meu negócio,
Eu tinha vendi meu carro, eu pus para pagar dívidas da sorveteria, todo o dinheiro que eu tinha, empréstimo, tirei. Então eu já tinha esgotado todos os recursos e eu fui despejado. Tentando lutar, tentando sempre buscando. Eu acho que lá no fundo eu tinha esperança que tudo isso ia passar e ia se resolver. Aquele movimento de quando eu abri ia voltar, que o dinheiro que eu perdi ia recuperar, que abrir outras filiais em outras cidades, aquele sonho. Tudo que tu imaginava que para criar, eu fiz. Ideias novas, pôr em prática, delivery, tudo, produtos novos, aumentei minha gama de produto, tudo que tu imaginar que dava para fazer, eu fiz. E não adiantou. O povo sem dinheiro, o povo deixando de comprar o supérfluo. Eu notava que casal que ia lá com uma família, um marido, esposa, 2 crianças, gastavam R$100, né? Nos últimos tempos iam lá, ficavam lá fora, a esposa entrava lá com as 2 criancinhas, comprava R$10 para cada um, 5, 8, e saíam para fora. Então eu vi que o dinheiro do povo começou a diminuir e quem tinha estava segurando. Então, eu acho que assim, ó, o maior golpe, a maior tristeza foi o dia que eu fui despejado, que a imobiliária chegou lá e disse, os donos não querem esperar, porque o que acontecia? No inverno eu atrasava o aluguel, porque não entrava realmente dinheiro, e no verão, dava aqueles movimentos, eu botava aluguel em dia. Pagava juros, multa, pagava loucuras assim, mas era a maneira que eu ia me mantendo. E daí, aquele ano em si, eles não quiseram, os donos não quiseram. A imobiliária me despejou e eu me vi com quase 50 anos, sem negócio, sem trabalho, endividado e desesperado. Mas eu sempre tive Deus comigo. Eu acho que não acontece nada na vida da gente sem que seja os planos de Deus, né? Levantei a cabeça, engoli o meu orgulho. Eu acho que a primeira coisa que tu tem que fazer é engolir o teu orgulho. Eu não tinha mais orgulho. Eu precisava ter dignidade, precisava sustentar minha família. Eu precisava pagar essas dívidas. Eu precisava fazer alguma coisa. E o que eu tinha? A força de trabalho. Só. Eu podia tentar entrar em alguma empresa, buscar um trabalho numa empresa, ser salariado. Claro que eu podia. Mas não ia pagar minhas contas, minhas dívidas que eu fiquei. Não ia sustentar minha família. O aluguel eu parcelei pra mim poder pagar o aluguel atrasado. Eu pagava 2 mil por mês. O fornecedor eu pagava R$1.000 por mês. E fora isso eu tinha que me alimentar, eu tinha que sustentar minha casa. A minha esposa foi trabalhar, conseguiu um trabalho, e eu fiz o quê? Eu continuei vendendo sorvete nos mercados, né? Vendia o sorvete. E daí eu passei a abastecer, limpar freezer, entregar. Tudo que envolvia o sorvete eu fazia. Fechei a minha empresa, fechei meu CNPJ e abri um MEI.
Daí, como eu tinha experiência em mercado, eu peguei algumas marcas para mim. Claro, eu fui trabalhar de promotor de vendas, né? Primeiro, para mim aprender como que era. Trabalhei 5, 6 meses, era um dinheiro que entrava mais. Então, trabalhei de promotor de vendas. Aí eu abri meu MEI, peguei algumas marcas para mim fazer. Aí trabalhava para sorveteria, aí trabalhava no Mercado Livre de diarista, quando eu tinha dia, noite, não escolhia, né? Ganhava lá 150, 170, depende da noite, depende do dia, né? E daí, como eu sabia bastante coisa de marketing digital, que eu tinha estudado para sorveteria, eu fazia algumas empresas, criava o Google Meu Negócio, fazia algumas posts para Instagram, organizava Instagram, e ali tudo entrava dinheiro, né? Foquei em pagar essa dívida, né? Eu sabia que eu precisava sair dessa situação. Eu engoli o meu orgulho. O pessoal me via abastecendo mercadoria de joelhos. Muitos faziam farra de mim. Muitos riam. Eu fiquei um tempo sem carro. Eu pegava o ônibus de pessoas que trabalhavam, que eram funcionários na empresa em que eu tinha um cargo superior. Debochavam na minha cara. Faziam farra. Mas eu não dava bola. Essas pessoas até hoje estão andando de ônibus. Eu já estou andando de carro de novo. Então eu engoli o meu orgulho. Eu tive que realmente me reinventar para não entrar numa empresa ganhando 1.000 e pouco, 2.000 reais, né? Eu não ia conseguir fazer nada. Eu ia trabalhar. Mas eu vou contando aos poucos tudo que eu fiz, como eu fiz. Mas eu tô me reerguendo. Graças a Deus tô me estabilizando, as contas tudo diminuindo, me restabelecendo na vida com dignidade, tá? Um abraço aí, pessoal.